Também falar de criptomoedas, né? Porque desde a posse de Donald Trump, as criptomoedas estão mesmo em alta. O próprio presidente tem a própria moeda que teve valorização de 900% em 4 dias. Mas será que é legal um presidente criar a própria criptomoeda? O Mano e o Pepe divergem, né? Inclusive se há ou não esse conflito de interesses. Mas tem gente que defende que é a hora, sim, de investir nesses mercados. E para a gente entender um pouco melhor, né, esse cenário, a gente recebe aqui no Morning Show nosso mestre em finanças e que sabe tudo do mundo de cripto, Ulisses Dia, o nosso tio Uli. Muito bom dia para você, obrigada novamente pela participação. Explica para a gente como funciona, né, essa nova moeda do Trump que foi criada. Satisfação estar aqui com todos vocês. Então, a organização Trump, que é uma empresa do Donald Trump, ela emite essas moedas e essas moedas, elas com o efeito de oferta e demanda, acabam se valorizando muito. Então, a gente teve um ápice aí de $70. Hoje, essa moeda da organização Trump está em $42. Então, a gente viu muita volatilidade, de sobe e desce. E isso é um ambiente perfeito para os negociadores, chamados traders, né? Mas a gente fica querendo entender qual que é o grande objetivo do presidente Trump ao lançar isso pré a sua posse. E o curioso também é que a sua esposa, a Melania, também lançou a sua moeda. Essa aí se valorizou também de maneira muito agressiva em apenas 2 dias. Então, essa pode ser uma nova tendência aí dos governantes. Eu até fiz um post aqui na minha rede social falando da possibilidade de patrocínio ou angariar fundos de políticos brasileiros como Lula, Bolsonaro, Pablo Marçal, entre outros. Se essa moda pega, a gente vai ter uma nova maneira de financiar as campanhas ou os movimentos políticos. Agora, essas meme coins, né, como foram denominadas, essas criptomoedas criadas, então, pelo presidente, elas têm funcionalidade mesmo na prática ou é só um fenômeno especulativo? Eu acredito que não tem uso prático, mas vai ser uma ótima maneira da gente monetizar a popularidade de um presidente. Então, quanto mais popular e mais efetivo estiver sendo o governo Trump, mais tende essa moeda a se valorizar. Caso contrário, ela tende a cair. E isso acaba se tornando aí um veículo de informação para as pessoas, né? Pepe tem uma pergunta? Grande Uri, bom dia. Prazer estar com você aqui no Morning Show mais uma vez. Eu queria entender o seguinte, né? As criptomoedas, em geral, valorizaram muito depois da posse do Trump, não é? Por que isso aconteceu? Isso vai ser uma tendência? A criptomoeda realmente é um bom veículo de investimento? Queria saber a sua opinião sobre isso. Perfeito. Por que se valorizou tanto? Primeiro, que toda a política do governo Trump, ela se inclina para a regularização e também para o estímulo às criptomoedas, algo que há pouco tempo atrás não tinha a mesma inclinação de apoio. E outra coisa é um fundamento econômico. O governo Trump, ele tem uma tendência a estimular a economia. E com isso, a gente tende a ver um aumento de inflação. Com a permanência dos juros americanos nesse patamar de 4, 5%, o que a gente chama de juros reais, que são os juros tirados a inflação, tendem a ir para zero. E isso é um estímulo muito grande a comprar ativos de alto risco, como o Bitcoin. E quando eu falo risco aqui, não é sobre a essência da moeda, e sim do sobe e desce. É assim que as finanças enxergam o risco. É o sobe e desce muito frenético. E as criptomoedas, elas compartilham dessa característica de muita volatilidade. Bom dia, Uli. Eu queria a tua opinião sobre um possível conflito de interesse por parte do presidente no lançamento dessa moeda. A gente sabe que qualquer autoridade monetária precisa obedecer uma série de normas de compliance para evitar, por exemplo, a informação privilegiada, o tráfico de informação para agentes de mercado, porque isso constitui crime financeiro, né? Na tua visão, essa situação da criptomoeda lançada pelo presidente às vésperas de assumir o posto, de alguma forma, se conecta com esse tipo de conflito de interesse, de manipulação de ativo financeiro ou não? Qual a tua visão? Essa é uma doutrina que a gente precisa se posicionar, né? Então, tem pessoas que favorecem a regulamentação e tem pessoas que não favorecem a regulamentação. Então, nos Estados Unidos, lá na
Constituição deles, eles falam que o dinheiro ele pode ser uma maneira de você expressar a sua opinião política. Então, não tem o mesmo contexto que aqui no Brasil, onde a gente mistura lucros e política, né? Mas eu acredito que sim, é um tipo de conflito de interesse, mas lá nos Estados Unidos, eles estão querendo ir para um outro ponto, diferente do que o Joe Biden fazia, que era de livre mercado, as pessoas ganharem dinheiro. Então, na democracia, eu tendo a ver que existem essas polarizações. E ao longo do tempo a gente vai encontrando um meio do caminho. Mas é só um sinal de que a volatilidade nos mercados está muito alta e tem gente que acha que isso é um prenúncio de uma bolha. E essa bolha ela pode estar ligada ao setor de tecnologia e um otimismo exagerado aí para com a economia americana. Lembrando, as coisas podem até dar certo na economia, mas isso não significa que os mercados financeiros vão acompanhar esse mesmo ritmo. Então a gente viu, em momentos de grande expansão econômica americana, uma bolha que foi a bolha de tecnologia da Nasdaq, lá no ano 2000. Mas aquilo refletia um crescimento do e-commerce, da internet, que se materializou, mas os preços eles não necessariamente precisam acompanhar esse otimismo. Conversamos com o tio Uli sobre as expectativas, portanto, do mercado, né? A gente vai ter que aguardar nos próximos dias como tudo isso vai se comportar. Ainda está no comecinho de mandato de Donald Trump lá nos Estados Unidos, mas a gente já está vendo os reflexos também aqui no Brasil. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Até uma próxima. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar para as pessoas tomarem muito cuidado. Eu já vi muita gente perdendo dinheiro com essa história. Então, sejam técnicos e sejam responsáveis. Obrigado aqui pelo espaço. Muito relevante essa conversa. Valeu essa dica.